Dá o show de bolas cortes, se inscreve lá no canal, porque ela vai ter todos os conteúdos dessa entrevista e de todas as outras que a gente já fez e das futuras que vamos fazer, tudo cortadinho, com título, com os temas, pra você assistir o programa lá. Mas, Theo, você falou de que você é um torcedor passional também. Você aceitaria um presidente ou um técnico abertamente, no Goiás, né, no caso, abertamente torcedor do Vila Nova? Não. Não aceitaria, não, na lata, o Túlio, assim. o Túlio, para muitos torcedores do Goiás, o Túlio Maravilha, ele é um dos maiores ídolos do Goiás. Só que o Túlio, depois que saiu do Goiás, ele rodou, e depois ele voltou pro Vila Nova e ele disse que ele era melancia. É que ele era verde por fora e vermelho por dentro. O Túlio não é mais meu Túlio ídolo. melancia. Ele não é mais meu ídolo. Eu não gostaria nunca mais de ver o Túlio dentro do Goiás. Então, eu tenho esse lado. Igual o Sidão. O Sidão falou, desculpa, não sei o quê. Não, cara, tchau. Área. Porra, legal, porque a gente entrevistou, já conversou com algumas pessoas ligadas ao futebol e tal, e a maioria fala que, tipo, não pode ser assim, porque é um negócio e é uma empresa e não sei o quê, e eu concordo 100% com isso que você tá falando, Theo. Teve um... Eu não me lembro quem foi o presidente que falou isso, eu não sei se foi do Goiás ou foi um presidente maior, mas teve um presidente que virou e falou assim, o futebol ele tem que ser muito profissional, sempre tem que ser profissional, porque tem dinheiro envolvido, uma série de coisas, mas as pessoas têm que esquecer que o futebol também tem um lado emocional. Total. É por isso que é difícil você administrar. É por isso que eu tenho muitas reservas com relação a essa história de sociedade... SAF, né? SAF. Anônima de... Eu não gostaria que o meu time tivesse um dono. Aí, família. Eu não gostaria. Mesmo que o meu time tivesse dificuldades financeiras como o Vasco, como o Botafogo. Eu não gostaria que meu time tivesse um dono, como o Cruzeiro também. Não gostaria. Você acha que isso, de certa forma, limita o poder da própria torcida, que influencia tanto no dia a dia, na administração, na tomada de decisão de um dirigente, que talvez um dono não se importasse tanto assim? Então, o dono, você tem que... Por que o dono... Por que o cara quer ser dono do... Por que o Ronaldo quer ser dono do Cruzeiro? Porque ele começou lá? Não. Ele quer ganhar dinheiro. Exatamente. Sabe? E, por exemplo, você jogar fora um Fábio... Eu acho que tem algumas figuras, por exemplo, o Cássio no Corinthians. Sim. Pô, eu tava falhando, o povo metendo a boca no Cássio, o Cássio tá falhando e tal. Cara, o Cássio tem que morrer no Corinthians. Ele tem que morrer. O Rogério Ceni, por exemplo, ele morreu no São Paulo, né? Então, eu acho que... E o dono não pensa dessa forma. O dono não pensa. Então, eu não gostaria. Eu acho que esse negócio de SAF é bacana. Acho que tem que encontrar um meio termo. Sabe? Pra você ser dono, você tem que, sei lá... passar por um crivo, alguma coisa nesse sentido. Mas, por outro lado, os conselhos dos clubes, os conselhos deliberativos dos clubes, é cheio de gente que quer mamar, né? Que torce pelo clube, mas ele quer mamar, ele quer chegar e falar assim, olha, eu consegui um camarote, olha, eu conversei com o jogador, eu fui no jantar e tal. Então, esse é um outro lado complicado. Mas, por exemplo, imagina o Santos ter um dono. Vamos falar do Santos. Não dá. Não. Como é que o Santos pode ter um dono, gente? Não dá, é um patrimônio histórico. Pois é, o Santos não pode ter um dono. Sim. Sabe? Mas é o que eu vivo falando pra eles, que assim, esse negócio de SAF pode vir com 1 bi, com 2 bi, com 3 bi, porque não vai dar certo no Corinthians, por exemplo. Falou do meu time, né? Cara, um dono no Corinthians, qual que é um dos apelidos do Corinthians? É o time do povo. É. Como que vai ter um dono? Isso não funciona, gente. O futebol brasileiro não é só empresa, o ramo empresarial, o ramo negócio. É o ramo passional, como o Theo tá muito bem pontuando. Então, assim, e também eu acho um absurdo, por exemplo, o Ronaldo comprar o Cruzeiro por 400 milhões. Eu acho muito pouco. Muito pouco. Mesmo seja só o futebol. Não, o Vasco foi vendido, né, entre aspas, por 700 milhões. Cara, o Coutinho vale 100 milhões de euros. O Coutinho vale mais que o Vasco? Não Então, tem como. o problema é... E se não tivesse sido vendido? O que aconteceu com o Cruzeiro? Não, ok. Eu acho que, assim, por isso que esses caras compraram. Exatamente. Mas eu acho que lá na frente, sei lá. E a gente conhece, não estou dizendo dessas pessoas que entraram aí, que eu nem conheço. O Ronaldo, eu nunca vi a meio metro de mim. E nem esses caras aí, esse 777, esse Trevor, aí não sei o quê. John Textor. Eu não conheço esse povo, então não posso falar. Mas a gente sabe que no Brasil, tudo tem muito esquema, né? Sim. Sim. Não é à toa. Nada é à toa, né? Sabe? Esse Textor sabia o que era o Botafogo há um ano atrás? Claro que não. Com todo respeito ao Botafogo, que é um time também que
A gente tem que enaltecer o histórico e tudo. Sim, o Santos não. O Santos não é só o histórico. O Santos também tem conquistas recentes, né? Então não dá, sabe? Aí, por exemplo, você não pode, o Ronaldo não pode lá na Toca da Raposa 1 ou 2, falar assim, eu quero agora trocar o gramado desse campo aqui, porque eu quero colocar o gramado que tem lá no Anfield Road. Ele não pode, porque ele comprou o futebol, ele não comprou o patrimônio. Sim. Aí vai ter que pedir para o Conselho Deliberativo. Aí você imagina o Conselho Deliberativo. Aí falou, Ronaldo, você vai passar um negócio ali, mas me ajuda aqui e tal. Sabe? Eu acho que é uma discussão longa, Por exemplo, o Corinthians, como você falou, eu não vejo um dono. Nunca. Já pensou um dono no Corinthians, ele chega lá e fala assim, olha, a partir de agora a gente vai colocar um vermelho na camisa do Corinthians. Um verde. Um verde. Aí a torcida fala, você tá ficando maluco, cara? louco. A torcida vai lá e arrebenta o cara. Sim, ponto, Sabe? acabou. Acho que existem circunstâncias no futebol que não se aplicam ao país do futebol. Ponto. Aqui tudo é diferente. Na Espanha, quem é que tem dono? Time pequeno. Sim. Barcelona e Real? Não tem dono. Não tem. Sabe? Na Alemanha, preocupado com outras histórias, também não tem dono. Por exemplo, o Red Bull, para virar Red Bull lá na Alemanha, Leipzig, teve né? que passar por um processo Enorme. O Leipzig teve um processo enorme. E não é dono. Ele dá nome ao time. O Bayern não pode ter um dono. Não, sabe? e já imaginou, porque assim, não pode ter dois clubes do mesmo dono / empresa Exato. num campeonato. E aí a gente viu o Leipzig classificou e o Salzburg Sim. também, que são RB Sim. e RB. E o Salzburg não jogou aquela Champions daquele ano. Você já imaginou o John Textor compra a Chapecoense classifica para Libertadores e o Botafogo não pode ir porque é o mesmo dono? Pois é. O que ia acontecer? Sim. Sabe? É bizarro isso. né? Porra, a torcida do Botafogo ia quebrar tudo, cara. Sim. O Entendeu? Bragantino, daqui a um tempo ganha uma Libertadores, o Leipzig ganha uma Champions. Pro Mundial não pode ir. Quem que vai pro Mundial? Entendeu? Não pode, É? não pode. É louco isso, cara. E assim, é tudo muito novo, é tudo muito recente ainda. Mano, pedras vão rolar. Não sei ainda qual é o caminho. Muitos clubes estão desesperados, torcedores pedem para que os clubes Você sejam pega vendidos. o Galo, por exemplo. O Galo que o City tá chegando aí essa semana agora. Sim. Tá chegando para conversar. Cara, eu não imagino, sei lá, Atlético, City, MG. Cara, eu não imagino isso. BH City. acho que seria BH City. O City BH tem City. lá o Uruguai, como é que se ia chamar? BH City? Eu acho, né? Deve ser BH City, Pois é. sei lá. Tem no alguma coisa assim. Uruguai, tem nos Estados Unidos, tem um monte de canto Tem o Grupo aí, né? City, é. Tem na África do Sul. Tem. Né? Cara, Ele tava e aí sondando vem o Bahia Atlético também, né? Mineiro, gente. Não faz sentido. O que eu ouvi dessa história é que que o Grupo City ofereceu um bi O Atlético por já falou 51% do Atlético. E que o Atlético falou não. E, cara, parabéns à diretoria do Atlético, o presidente, enfim, que recusou. Porque um clube de futebol, principalmente no Brasil, que é o futebol, que é o país da paixão, né? Do futebol da paixão, enfim, não pode valer um bi. Metade do clube e mais, né? Mais da metade do clube valer um bi. Tem que valer mais, Não, cara. e até porque muito o mais. Atlético descobriu que é um bi agora na temporada passada, né? Eles não sabiam que era um bi. Se os caras tivessem oferecido 1 milhão, aí aceitava. Sim, ele aceitava um Mas bi. é que assim, né? Eu acho que essa situação em si, né? Principalmente aqui no Brasil, é muito questionável. Lá fora também é esquisito. Na Espanha, por exemplo, o Barcelona nem tanto, mas o Real Madrid a gente sabe que tem auxílio do governo espanhol. né? Sim. Então, assim, não, aqui também tem muita falcatrua, né? O PSG também lá, eu acho que o Paris em si tava fazendo pressão pro Mbappé continuar, tá ligado? Sim. Então, tem muita coisa debaixo do tapete que a gente também questiona bastante. Eu acho que a SAF vai ser mais uma dessas coisas. Eu acho que tudo vai ser gradual. E se estabilizar aqui no Brasil, se estabelecer mesmo aqui no Brasil, outras equipes aderirem também, alguma coisa vai acontecer. Não vai continuar dessa mesma maneira. Ter um dono, eu concordo. Eu acho que vai ser algo completamente negativo, justamente por conta do torcedor, né? O torcedor perde parte do direito que ele tem sobre o clube. E eu acho que se acontecer de algum outro clube que tenha uma pressão de torcida virar uma SAF, né? Aderir à SAF, muita coisa vai mudar. Porque aí a cobrança acho que vai ser diferente também. Total. Então, o Grupo City chega e compra o Goiás. Eu acho que eu não tô numa fase muito boa com o Goiás, não, porque tem uma diretoria lá que a gente não comunga dos mesmos pensamentos. E houve uma coisa meio baixa quando esses caras assumiram e tal. E eram pessoas que foram meus amigos de infância. E eu fiquei muito sentido com isso, porque
tem um lado familiar. Minha própria esposa fala, pô, você fica arranjando briga, mas eu sou apaixonado. Quando eu encerrar minha carreira como jornalista, eu quero ir para dentro do Goiás. Eu quero fazer alguma coisa pelo Goiás. O Goiás era do tamanho do Atlético Paranaense. O Goiás era maior do que o Fortaleza. O Goiás era maior do que o Ceará. O Goiás era do tamanho do Bahia. O Goiás era maior do que o América Mineiro. Era o maior de Goiânia, né? Era o maior do Centro-Oeste. Sim, né? sim, total. E a gente já disputou o final de Copa do Brasil com o Flamengo. A gente já disputou o final de Copa Sul-Americana. A gente já ficou entre os 4 no Campeonato Brasileiro, entre os 6, assim, vários anos seguidos. E eu penso que time tem que ganhar. Ah, mas o orçamento é muito inferior ao do Corinthians, ao do Flamengo. Dane-se. Sabe, se a gente pegar isso, se você pegar a história do futebol mundial, você vai ver que o Leicester, por exemplo, na Inglaterra, foi campeão com um orçamento ridículo. Sim, total. Sabe? Então você tem uma série de coisas. O Atlético de Madrid, quando começou a incomodar o Real e o Barcelona, era um orçamento ridículo. Então você tem essas coisas. Então eu quero ir agora. Eu tirei o pé, né? Porque eu falei, não, eu não sou masoquista, cara. Ficar torcendo pra um time só pra sofrer, não sou. Não sou masoquista. Mas se chegar um cara e falar assim, olha, vai virar City Goiás, eu acho que eu tiro o pé. Você tira o Sabe? pé? Eu costumo dizer o seguinte, uma mulher você arranca do seu coração. Você vai sofrer, vai beber, vai ouvir música e tal, você tira. O time não tem jeito, que eu já tentei tirar o Goiás do meu coração. O time não tem jeito, cara, não tem jeito de tirar do coração. Mas igual eu tô fazendo agora eu tô anestesiado. Se você falar assim, o Goiás como é que foi? Ontem ganhou lá do craque de Catalão por 3-0, porque eu vi no Twitter. Mas eu nem sei quem fez gol, não sei mais, porque cansei de ser masoquista, sabe? Eu acho que o Goiás tinha que ser muito maior do que ele é.